E eu não vou perder tempo, gente. Eu quero já entrar no conteúdo, tenho 50 minutos, e quero aproveitar o máximo possível todos os minutos que me foram cedidos. Hoje eu vou falar sobre a excelência na formação teológica diante dos desafios contemporâneos. E eu quero basear a minha reflexão em Atos capítulo 17. Então, se você está com Bíblia aí, convido para que você possa abrir a Bíblia em Atos capítulo 17, versículo 16. Atos capítulo 17, a partir do versículo 16. Irmãos, lá fora, eu trouxe alguns livros que, pela graça de Deus, eu tenho escrito e publicado. Esses livros estarão disponíveis para aqueles que desejarem. Lá fora tem uma coleção explicando a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, composta de 13 livros. Introdução ao Antigo Testamento, Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, profetas maiores, profetas menores, introdução ao Novo Testamento, Evangelhos, Atos, Epístolas Paulinas, Hebreus, Epístolas Gerais e Apocalipse. Eu fui o organizador desta coleção e escrevi quase 70% do conteúdo, mas também contei com a participação de pastores e teólogos amigos que compuseram esse projeto. Então, essa obra vai estar disponível para aqueles que desejarem adquirir. É uma oportunidade única para quem deseja conhecer mais a palavra de Deus. Essa coleção a gente divide até em 6 vezes para aqueles que desejarem, mas também, se você quiser levar um livro avulso dessa coleção, também está aberto essa oportunidade. Além dessa coleção, vocês vão encontrar lá o livro Pregação em Crise, que foi publicado pela CPAD, Vigilância, Justiça e o Culto a Deus, um chamado para a igreja nos escritos dos profetas menores, também publicado pela CPAD, e o livro A Doutrina da Bíblia, que eu falo sobre os elos da cadeia comunicativa de Deus com os seres humanos, revelação, inspiração e iluminação, e conta um pouquinho sobre a história de formação da Bíblia Sagrada. Todos esses livros estarão disponíveis para aqueles que desejarem adquirir. Amém? Dito isso, Atos, capítulo 17, versículo de número 16, a palavra do Senhor nos diz assim: enquanto Paulo os esperava em Atenas, a minha versão é a NAA, Nova Almeida Atualizada. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias com os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? Outros diziam: parece pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, levaram-no ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é esta que você ensina? Pois você nos traz aos ouvidos coisas estranhas e queremos saber o que vem a ser isso. Acontece que todos os de Atenas e os estrangeiros residentes não se ocupavam com outra coisa senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade e observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido, pois esse que vocês adoram sem o conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. Até aqui, irmãos. Eu quero começar nesta manhã, pode passar o próximo slide, fazendo uma pergunta muito importante para todos nós. E essa pergunta é: por que estudamos teologia? Eu quero falar sobre a excelência na formação teológica diante dos desafios contemporâneos. Por que estudamos teologia? Por que buscamos crescer na graça e no conhecimento na palavra de Deus? Por que desejamos entender melhor a palavra de Deus? Nós sabemos que a teologia, ela possui 4 grandes áreas principais: teologia bíblica, teologia histórica, teologia sistemática e teologia prática. Na teologia bíblica, nós nos debruçamos sobre o conteúdo bíblico. É o chão da teologia bíblica, é a palavra de Deus. Então, nós estudamos de Gênesis a Apocalipse. O
conteúdo que comunica o registro da revelação de Deus. Na teologia histórica, a gente estuda os desdobramentos desta revelação ao longo da história. Na história do cristianismo, patrística, Idade Média, Idade Moderna, estudamos sobre a história do protestantismo, das missões, a história da evangelização do mundo e muitos outros assuntos. Na teologia sistemática, a gente estuda de um modo mais geral, nós estudamos os grandes tópicos e os grandes temas da Bíblia. E aí a gente faz a junção da teologia bíblica com a teologia histórica. A gente tanto mergulha no texto bíblico, como também procura entender como esses assuntos e esses tópicos foram interpretados pela história da igreja ao longo do cristianismo. E na teologia prática, a gente utiliza todo esse conhecimento para servir melhor o povo de Deus, para cumprir melhor a nossa missão aqui na Terra. Então, por que nós nos enchemos a ponto de transbordarmos? Para que possamos atingir outras pessoas e abençoar a vida de outras pessoas. Então, a excelência na formação teológica não está voltada para o meu eu, mas para o próximo. A gente não estuda teologia, a gente não busca crescer no conhecimento da palavra de Deus simplesmente para exibir um diploma na parede, ou para dizer que a gente tem uma determinada formação, para esbanjar conhecimento, para ostentar conhecimento. Esse não é o propósito. Nós estudamos teologia para servir melhor o povo de Deus e para cumprir o nosso papel como cristão nesse mundo. A gente sabe que a igreja, ela tem dois grandes eixos, o vem e o vai, né? A igreja, ela tem um propósito voltado para o mundo, que é a proclamação do evangelho, a pregação, o anúncio das boas novas ao mundo. Então, nós buscamos esse conhecimento para pregar com mais assertividade, para discipular, para ensinar as pessoas a palavra de Deus, mas a igreja, ela também tem um viés voltado para os seus membros. O propósito da igreja também é a edificação de seus membros. E com base nesse propósito existe o culto, o ensino sistemático da palavra de Deus, através das pregações, por intermédio da escola bíblica dominical ou da escola da palavra. As terminologias podem mudar, mas nós buscamos esse conhecimento da palavra de Deus, voltada para a edificação dos seus membros. A igreja vai desenvolver as atividades, os ministérios, o serviço, a adoração, o serviço social, a disciplina, a instrução, o aconselhamento pastoral, o acompanhamento de vida, a consolidação da fé cristã nas pessoas que se convertem. A gente busca essa interação, a gente busca acompanhar as pessoas, ou seja, a igreja tem um viés também voltado para os seus membros. E, no final, o propósito da teologia é sempre servir o outro, é sempre ser um canal de bênção na vida do outro. Esse outro pode ser tanto ímpio, que vai ouvir o evangelho através da obra missionária, da pregação, da evangelização, como o próprio cristão, talvez que está do seu lado, que você vai utilizar todo o seu conhecimento nos ministérios da igreja, servindo a igreja, contribuindo com a atividade da igreja. Então, a gente diz que toda formação teológica, ela deve culminar em teologia prática. Teologia bíblica, histórica e sistemática devem ser utilizadas, no fim, para a teologia prática. Por isso que a gente diz que a teologia prática é o ponto culminante, é o clímax, é o ápice da formação teológica. Em Atos capítulo 17, nesse texto que foi lido, a gente vai ver um importante relato descrevendo a atuação de um homem cheio de Deus, preparado teologicamente, para enfrentar os desafios de sua época. Uma coisa é certa, seja qual for a época, sempre haverá desafios. Os desafios, eles surgirão.
e requererão de nós o quê? O preparo. Eu preciso estar preparado e habilitado para responder com assertividade, com precisão, os desafios da época na qual eu estou inserido. Quando a gente olha esse texto de Atos capítulo 17, nós veremos que Paulo está na segunda viagem missionária e agora ele chega na cidade de Atenas, a famosa cidade que durante muito tempo foi o centro populacional do mundo ocidental, o grande centro cultural da antiguidade, a cidade de Atenas, mundialmente conhecida pela sua filosofia, pela arquitetura e pela arte. Lá estava Paulo, passando por uma cidade mundialmente conhecida, e nesta cidade reinava a idolatria. Paulo contemplou a cegueira espiritual naquele povo. E o que ele faz com o conhecimento que ele tem? Ele coloca esse conhecimento à disposição dos atenienses para proclamar o Evangelho. Então, toda a formação teológica que busca a excelência, ela coloca a sua capacidade para servir as pessoas. Não guarde o seu conhecimento para si. Não espere alcançar a perfeição do conhecimento para fazer alguma coisa. Faça alguma coisa com um pouco conhecimento que você tem. Porque à medida em que você faz, você cresce, você desenvolve, você vai se aperfeiçoando. Eu comecei a pregar com 10 anos de idade. É lógico que hoje eu olho para as minhas primeiras pregações, que foram gravadas naquela fita cassete, e de vez em quando eu faço um esforço muito grande para ouvir. A minha voz, né, era aquela voz que oscilava bastante. Mas quando eu olho para aquelas pregações, eu glorifico a Deus. Eu faço um esforço para ouvir, não que a pregação não seja boa, mas porque está em fita cassete, então, para ter acesso a esse conteúdo, é trabalhoso. E quando eu olho para essas pregações, eu glorifico a Deus, porque, de fato, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Eu não sabia o que era pós-milenismo, amilenismo, pré-tribulacionismo, mesotribulacionismo, pós-tribulacionismo, criacionismo, traducionismo, não conhecia os debates a respeito da origem da alma, não conhecia as teorias a respeito da cosmologia, da interpretação do relato mosaico da criação, não entendia o que era calvinismo, não entendia o que era arminianismo, não sabia nem o que era tulipe. Se alguém falasse isso para mim, eu acharia que estava falando em línguas estranhas, mas com pouco conhecimento que eu tinha, o que eu fazia? Eu pregava o Evangelho. E eu coloquei os meus talentos e as minhas capacidades nas mãos de Deus. E a gente já conhece a parábola dos talentos. Quando a gente coloca ali 2 talentos nas mãos de Deus, 3 talentos nas mãos de Deus, o que acontece? O milagre da multiplicação. Porque você aprende servindo ao próximo. Você cresce, você se desenvolve quando você coloca a sua capacidade para servir a igreja. Então, não espere a perfeição do conhecimento para fazer alguma coisa. Faça o que você pode, com o recurso que você tem, com a sabedoria que você tem, porque nas mãos de Jesus, 5 pães e 2 peixinhos pode muita coisa. A gente sabe disso. Então faça. Paulo chega ali, ele vê a cegueira espiritual do povo, e o que ele faz? Ele prega. Ele começa a anunciar uma mensagem, e a mensagem de Paulo, ela é uma mensagem inovadora para os atenienses, porque eles não conheciam aquela doutrina. Eles chegam a questionar, que doutrina é essa que ele está falando? Parece que é pregador de deuses estranhos. Era um conhecimento novo. A mensagem de Paulo é envolvente, porque quando Paulo começa a falar, todo mundo para ouvir. Ele tem capacidade de concatenar ideias, de articular os seus pensamentos. Ele fala com preparo. Ele fala com convicção. A mensagem de Paulo é uma mensagem impactante. Por quê? Porque Paulo não chega lá em Atenas para massagear o ego dos atenienses, mas a mensagem do Evangelho naturalmente te levará à colisão, ao confronto, porque o que Paulo prega vai conflitar, vai colidir com as crenças idólatras que dominavam os atenienses. A mensagem de Paulo,
é uma solicitação, porque faz um convite. O convite é o arrependimento. A pregação do Evangelho, ela não é uma imposição, ela é uma solicitação. Quem quiser e aceitar, será abençoado. Quem não quiser, tem o direito de rejeitar. Paulo, ele entende isso. E fundamentado nesse conhecimento, ele vai pregar com ousadia, com unção, com convicção, com sabedoria, com intrepidez, com destreza, com firmeza, com consistência, com segurança. Ele fala diante dos epicureus, ele fala diante dos estoicos, ele demonstra estabilidade, constância, desenvoltura, eloquência, bom senso, sabedoria para começar, para atrair a atenção das pessoas, para conquistar a simpatia, prudência, tenacidade para construir o seu discurso. Ele fala com afinco e ele fala com resignação. Ele quer anunciar Cristo. Paulo tem um desejo de utilizar todo o seu cabedal de conhecimento para servir os atenienses. Ele entende que Cristo não pode ser mais uma figura desconhecida na capital do conhecimento da antiguidade. Que paradoxo! A capital do conhecimento da antiguidade não conhecia a melhor mensagem do mundo, a mensagem da salvação que advém por meio da encarnação, da morte, do sacrifício expiatório de Cristo na cruz do Calvário e por meio da sua ressurreição. A cidade de Atenas conhecia Sócrates, conhecia Platão, conhecia Aristóteles, conhecia Epicuro, conhecia Epimênides, conhecia Aratos, conhecia Heráclito, conhecia Parmênides, os grandes filósofos, conhecia Protágoras, conhecia Liceu, conhecia Plotino, conhecia Plutarco, mas não conhecia Jesus. E Paulo chega em Atenas para falar de Jesus, a pedra angular da nossa fé, o caminho, a verdade e a vida, o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o primeiro, o derradeiro, aquele que era, que é e que há de vir, para buscar a sua igreja. A capital do conhecimento da antiguidade precisava se render à verdadeira fonte da sabedoria, que está em Cristo Jesus. E aí, Paulo, ele se depara com aquele cenário e a gente consegue extrair alguns desafios relacionados à excelência da formação teológica. Eu quero me basear nesse texto para conversar sobre esse assunto. Eu vou pedir para passar o próximo slide, porque como o primeiro grande desafio que a gente tem na prática, na realização da nossa formação teológica, está o desafio do ambiente. Dizem que essa imagem aí é uma pintura do apóstolo Paulo discursando no Areópago. Então, Paulo ele está ali discursando no Areópago. Você busca o conhecimento na palavra de Deus. A gente tem alunos que fazem a graduação em teologia na FBC. A gente tem alunos aqui que, a partir de hoje, colocarão um desejo no seu coração de também estudar em teologia. E é muito importante que você estude também o ambiente. A gente não estuda só a Bíblia, a palavra de Deus. Como cristão, a gente precisa estudar o ambiente. Por quê? Porque é no ambiente que a gente vai encontrar os desafios. Na arte da guerra, conhecer o ambiente é fundamental para a definição da estratégia que você vai desenvolver. A gente precisa aprender a primeiro observar antes de começar a agir e de começar a falar. Paulo chega em Atenas e o que ele faz? Ele observa. Ele não chega falando. Ele estuda o ambiente. Ele vai observando os altares que foram construídos aos deuses. Ele observa que tinha um altar que estava escrito ao Deus desconhecido, e aquilo dali é um gancho, uma conexão para ele começar a sua mensagem. Ele estudou o ambiente. Essa é uma regra de ouro na formação teológica. Como teólogos, como estudantes da palavra de Deus, a gente precisa aprender a estudar o ambiente. Porque estudando o ambiente, a gente vai exercer a prudência, e a prudência é a virtude dos sábios. A prudência é a virtude dos sábios. Paulo, ele estuda o ambiente, ele observa a idolatria. Eu costumo dizer que o teólogo ele precisa conhecer 4 coisas.
seu Deus, a si mesmo, a sua Bíblia e a sua época. Deus, a si mesmo, a Bíblia e a época. O teólogo precisa conhecer as armadilhas e as seduções da época em que ele está inserido. Porque pregar, ensinar, dar uma aula de teologia, evangelizar, exercer um ministério por meio do ensino, por meio da pregação, é construir a ponte entre o passado bíblico e o presente que circunscreve os nossos ouvintes. Então, a gente está o tempo inteiro construindo essa ponte entre o texto bíblico e a atualidade. Paulo construiu essa ponte. Ele observa os deuses. A gente vai ver que lá no sermão que ele ministra, primeiro ele observou que os deuses eram cuidados pelos gregos. E aí, com base nessa observação, ele constrói a sua mensagem, apresentando um Deus que não precisa ser cuidado, porque é Ele quem cuida. É Ele quem dá a todos a vida e a respiração e a possibilidade do arrependimento e da restauração em suas vidas. Paulo observa isso e aí ele constrói a sua mensagem. A história vai dizer que Billy Graham, nas suas conferências teológicas que ele realizava pelo mundo, ele sempre estudava os ambientes, olhava as situações que envolvia a nação, a cidade, o estado com o qual ele falaria. Paulo, ele também exercia essa prática. Quando a gente compara, por exemplo, 2 sermões que Paulo pregou, o sermão de Atenas com o sermão de Mileto. O sermão em Atenas está em Atos capítulo 17, versículo 22 ao 31. O sermão que ele ministra na cidade de Mileto, quando os anciãos de Éfeso descem para encontrá-lo com ele, no final da 3ª viagem missionária, está lá em Atos capítulo 20, versículo 17 ao 36. São 2 sermões distintos. Em Atenas, Paulo falou a não crentes. Em Mileto, Paulo fala para a liderança da igreja. Em Atenas, Paulo anuncia Cristo e faz um convite à conversão. Em Mileto, Paulo faz um convite à oração e à vigilância ininterrupta, porque ele fala das adversidades dos falsos mestres que se infiltrarão na igreja no objetivo de descaracterizá-la, no objetivo de corrompê-la. Então, perceba, 2 sermões com 2 alvos diferentes, com 2 propósitos diferentes. Por quê? Porque Paulo tinha a capacidade de ler o público com o qual ele falaria. Então, a gente precisa ter essa capacidade. Observar. O povo de Atenas era um povo muito religioso, idólatra, supersticioso, curioso, receptivo ao debate. Era um povo que gostava de uma informação nova. Paulo observa tudo isso. Depois de observar tudo isso, ele desenvolve o caminho pelo qual ele vai percorrer para chamar a atenção das pessoas e para pregar o evangelho. Então, é muito importante a gente vencer o desafio do ambiente, conhecer as armadilhas e as seduções da nossa época, entender as pessoas com as quais a gente convive, com as quais a gente vai lidar, com as quais a gente vai ter o desafio de ensinar, de falar, para que possamos construir o nosso ensino, o nosso sermão, o nosso ministério, as atividades que nós vamos desempenhar com assertividade. O desejo é florescer na vida dessas pessoas. E para isso a gente precisa conhecê-las. Toda formação teológica, ela deve ser utilizada para servir as pessoas, entendendo o ambiente no qual nós estamos inseridos. Eu sei que é maravilhoso a gente lidar com livros. Eu sou apaixonado com livros. Eu sou apaixonado com a minha biblioteca. Eu sou apaixonado em estudar, eu fico horas e mais horas, eu esqueço de almoçar, eu esqueço de comer. Eu me lembro que quando eu era adolescente, eu começava a estudar e preparar uma mensagem, e a minha mãe brigava comigo para que eu pudesse comer. Meu filho, horário da comida. Minha mãe é nordestina, então, Israel, dava aquele grito e vem comer. Por quê? Porque eu esquecia do tempo. Eu esquecia. Sempre fui apaixonado com as Escrituras. Então,
Os livros são apaixonantes, sobretudo para quem tem sede e fome de conhecimento. Mas os livros não são a atividade fim do teólogo. Os livros são o meio. A atividade fim do teólogo são as pessoas. E a gente entra no segundo grande desafio. Pode passar o próximo slide? Por quê? Porque o segundo desafio, além do desafio do ambiente, a gente vai ter o desafio do amor. Por que eu estou falando do desafio do amor? Porque quando Paulo começa a observar o ambiente, o que a Bíblia vai dizer lá em Atos capítulo 16? A Bíblia vai dizer que o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Quando a gente começa a observar o nosso mundo, a gente vai ver que o nosso mundo está corrompido. É um mundo perdido. É um mundo que está atualmente envolvido pelo pecado, por uma inversão de valores. O mundo de hoje é um mundo altamente ofensivo para o cristão. Por isso que quando a Bíblia vai falar sobre cristianismo, a linguagem não é de passeio, a linguagem é de combate, a linguagem é de maratona, a linguagem é de uma atividade que requer de você a entrega total das suas forças e das suas energias para que você cumpra a missão. É por isso que no final da vida do ministério de Paulo ele vai dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. O mundo ele é altamente ofensivo para o cristão. A Bíblia diz lá em 1 João capítulo 5, versículo 19, sabemos que somos de Deus e que o mundo está sob o poder do maligno. Então nós somos a luz no meio de um mundo envolto em trevas. Desde a queda do homem, Satanás tem se empenhado em cegar o entendimento das pessoas, distanciando-as da verdade de Deus. É por isso que Jesus, por 3 vezes nos evangelhos, chama Satanás de príncipe desse mundo. João capítulo 12, versículo 31, capítulo 14, versículo 30 e capítulo 16, versículo 11. O próprio Cristo chamou Satanás de príncipe deste mundo. É por isso que a Bíblia vai dizer em Tiago, no capítulo 4, no versículo 4, que a amizade com o mundo é inimizade com Deus, amizade com o sistema pecaminoso desse mundo, com esse sistema que defende a inversão de valores. Mas aí a gente tem um desafio, porque quando a gente olha para esse sistema causa em nós o quê? Indignação. Causa em nós o quê? Revolta. Mas a gente precisa ter a capacidade de filtrar esta indignação, não no sentido de que a gente vai se distanciar das pessoas, ou ser um ermitão, isolado de tudo e de todos, mas a gente vai se envolver com essas pessoas no objetivo de servi-las e de amá-las, e de conquistá-las para a glória de Deus. A Bíblia vai dizer que a gente não deve amar o mundo, 1 João capítulo 2, versículo 15. Mas a Bíblia vai dizer em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo. Em João 3,16, Deus amou o mundo, humanidade, pessoas. Em 1 João capítulo 2, versículo 15, diz que a gente não deve amar o mundo, sistema pecaminoso. Então a gente precisa filtrar. A indignação é com o sistema pecaminoso. Mas em relação às pessoas, eu devo ter o quê? Amor. Porque senão a gente vai cair no erro de Jonas, que é desejar a morte e a destruição do pecador. Não, ele está errado. Ele prega um valor invertido. Então eu quero mesmo é que a mão de Deus pese sobre a vida dele, que Deus quebre o queixo dele, que faça isso. Daqui a pouco a gente vai começar a resgatar as orações imprecatórias. E o nosso objetivo não é esse. O nosso objetivo é amar, é servir. E se a gente ama, a gente precisa fazer alguma coisa. Porque é um pensamento que diz, né, Frederick Sampson, ele chegou a dizer que seja o que for, o amor ele não é passivo. O amor te leva à ação. Se você ama, você faz alguma coisa. Quem diz que ama e não faz nada, na verdade não ama, porque o amor, ele é prático. João 3,16, Deus amou o mundo que deu o seu único filho. Esse amor é de tal maneira que ele enviou aquilo que ele tinha de mais precioso. Então Paulo, ele sente indignação, mas ele filtra essa indignação, porque, na verdade, ele sabe que essa indignação não deve distanciá-los dos atenienses, mas deve ser conduzida pelo amor, para que ele possa servir aquele povo. E quando Paulo deseja fazer alguma coisa, e ele faz, ele começa a pregar, ele enfrenta mais outro desafio, que é o desafio que todo teólogo enfrenta hoje.
que é o desafio da oposição. Pode passar o próximo slide. Próximo desafio é o desafio da oposição. E essa oposição, em Atos capítulo 17, ela vai se manifestar de 3 formas. A gente vai ver que Paulo ele é questionado, que Paulo ele é atacado e que Paulo ele é intimidado. Questionado, atacado e intimidado. Diga comigo, questionado, atacado e intimidado. No versículo 19, ele é questionado. Queremos saber que nova doutrina é essa que você ensina. Ele vai lidar com o questionamento das pessoas. Na nossa formação teológica, a gente precisa estar preparado para lidar com os questionamentos das pessoas. As pessoas nos farão questionamentos. As pessoas nos interrogarão a respeito da razão da nossa fé. Elas terão dúvidas que precisarão ser dirimidas. Precisamos estar preparados para responder os questionamentos. Tem gente que nem quer fazer nada porque ele não quer ser questionado. Você precisa estar preparado para lidar com os questionamentos. E os questionamentos também uma forma de oposição, uma forma velada de oposição. Porque muitas perguntas que foram feitas a Jesus foram feitas com o objetivo de colocar Jesus em teste, em prova, no sentido de ver Jesus ali escorregar. Na nossa formação teológica, no dia a dia, à medida em que a gente começa a ter o conhecimento da palavra de Deus, as pessoas nos fazem perguntas que são pegadinhas. As pessoas estão tentando nos enquadrar, colocar a gente numa situação sem saída. Isso é o tempo todo. O tempo todo. E a gente precisa estar preparado para lidar com os questionamentos. Versículo 18. Enquanto Paulo ensina, ele é atacado. Ele é diminuído, ele se torna alvo de zombarias. O texto bíblico diz que as pessoas diziam: o que quer dizer este tagarela? Algumas traduções, que quer dizer este paroleiro? Paulo, ele é chamado de tagarela, e isso daí não é um elogio. É uma palavra depreciativa. Eu sou de uma época que, como cristão, as pessoas me colocavam vários apelidos depreciativos na minha infância e na minha adolescência. Eu sou de uma época na escola que, quando o professor perguntava quem aqui é evangélico, eu levantava a mão e era 1 ou 2 pessoas na sala de aula. Então, as pessoas colocavam vários apelidos. Crentinho, o Bíblia e muitos outros apelidos. Chamaram Paulo de tagarela. Isso é uma forma na tentativa de diminuí-lo, de zombar dele. Tagarela é alguém que se apresenta como um pseudo-intelectual, que insiste em falar pomposamente. Paulo não era isso. A gente sabe que ele não era isso. Ele disse: as minhas palavras não consistem em palavras persuasivas de sabedoria humana. Embora tivesse a formação filosófica, ele não utilizava as técnicas da retórica grega no sentido de articular as suas palavras para persuadir e enganar pessoas. Ele pregava a verdade e pregava com convicção. Logicamente, ele construía essa pregação com muita sabedoria, porque ele era capaz, ele era preparado para a tarefa. E como lidar com os questionamentos, com os ataques? O que a gente deve fazer quando a gente é atacado, quando a gente é questionado? A gente precisa continuar. A gente não pode retroceder. A gente não pode parar. A gente precisa ter convicção na nossa consciência. Lutero, ele chegou a dizer: minha consciência é cativa da palavra de Deus. Lutero, ele teve que enfrentar a oposição do cristianismo medieval de sua época. E ele disse: olha, a minha consciência é cativa da palavra de Deus. Estou firmado na palavra. Não me demoverei dos meus postulados até que me prove à luz das Escrituras que eu estou errado. A conversa agora é na Bíblia, sola Escritura, somente pela Escritura. Só que Paulo, ele é questionado, ele é atacado e ele é intimidado. Hoje, existem muitos pastores que estão sendo intimidados, que estão sendo convocados por causa da sua pregação a ter que se apresentar a autoridades e se explicar. Paulo, ele foi intimidado. Versículo 19, gente. Versículo 19 diz o seguinte:
então tomando-o consigo. Isso daqui é uma intimidação. Paulo não foi convidado a ir para o Areópago. Tomando-o consigo, pegaram ele pelo braço, juntou lá um grupo de atenienses, falou, você vai lá para o Areópago. Por que Paulo é levado para o Areópago? Ainda bem. Eu comecei a ignorar essa folhinha, ela estava com a folhinha já uns 15 minutos aqui, que faltava 5. Eu olhei para o relógio e falei, não tenho mais tempo. Aí eu olhei para a folhinha, ignorei e falei, deixa eu ficar com o meu tempo aqui, que eu sei que eu estou controlando. Glória a Deus! Paulo, ele é intimidado e levado ao Areópago. O Areópago era o local mais importante para os filósofos. Era o grande tribunal de Atenas. A história vai dizer que o Areópago ele ocupava um lugar especial na geografia da cidade e no coração dos atenienses. O povo acreditava ao Areópago quase que uma função divina. Ali Sócrates foi julgado e condenado à morte em 399 a.C., acusado de ser um corruptor da juventude. Paulo foi levado ao Areópago para se apresentar no local onde as pessoas que lhe escutariam teriam o poder de condená-lo à morte. Ele foi falar para os grandes juízes e os magistrados da época. As tradições vão dizer que a discórdia de Atena e Poseidon tinha sido julgada no Areópago. Então, aquela casa era uma casa que tinha um aspecto divino. E as pessoas tinham um fascínio pelo Areópago. Cícero, orador romano, falando sobre o Areópago, ele disse que ali era o tribunal que regia a cidade de Atenas. A história vai dizer que a cidade de Atenas era sustentada por duas grandes âncoras, o Areópago e o Senado. O Senado era a casa das leis, e o Areópago era a casa que cumpria as leis, que fazia com que as leis fossem cumpridas. O Areópago, ele exercia uma vigilância sobre a moral pública e a educação da juventude ateniense. Os atenienses tinham um profundo respeito pelas decisões do Areópago. Sócrates foi julgado à morte ali. Muitas pessoas foram condenadas ali no Areópago. Tem um livro escrito, que foi lançado, Sócrates e Jesus. O livro faz uma reconstituição fictícia de um possível encontro entre os discípulos de Sócrates e os discípulos de Jesus. Esse livro é fascinante, sensacional. E nesse livro conta-se a história de Sócrates. Eu não sei se você sabia, mas Sócrates, ele foi um filósofo grego que ele começou a questionar a religião dos atenienses. Porque os deuses de Atenas eram deuses maiores do que o ser humano em força, em capacidade. Eram deuses que tinham poder sobre a natureza, mas não eram melhores do que o ser humano em moral. Então esses deuses mentiam, enganavam, traíam, se deitavam com mulheres casadas, tinham filhos bastardos, era uma bagunça, uma novela da Globo. E aí Sócrates ele olhou para isso e ele disse, espera aí, isso daí está errado, não pode ser assim. A divindade tem que ser maior do que o ser humano, não apenas em força, mas também em moral. A divindade ela tem que ser o exemplo da perfeição, da bondade, da graça, da misericórdia. Sócrates está falando de quem, gente? De Deus, de Jesus, Deus uno e trino. Só que ele não conhecia, mas ele começou a imaginar. E aí Sócrates ele começou a falar que os deuses de Atenas não eram verdadeiros. Ele foi acusado de ateísmo. Foi levado. Alguém chegou do ladinho de Sócrates, tomando-o consigo, levaram para o Areópago, para que ele pudesse falar. E ele defendeu aquilo que ele acreditava e foi condenado à morte. Foi obrigado a beber um veneno. E deram a oportunidade de Sócrates se retratar. Se você pedir perdão, você segue a sua vida. Basta você repudiar o seu ensino. E Sócrates, ele morreu dizendo, tudo o que eu acredito, eu continuo defendendo.
os deuses de Atenas não são deuses verdadeiros. Se existe um Deus verdadeiro, ele ainda está desconhecido diante dos gregos. 4 séculos depois, Paulo está andando em Atenas e ele vê um altar ao Deus desconhecido. Provavelmente os atenienses, que eram supersticiosos, eles falaram assim: e se existe o tal Deus que o Sócrates falou? A gente não está honrando esse Deus. Então vamos construir um altar em homenagem a esse Deus. Paulo sabia que o Deus criador dos céus e a terra não era aquele que estava ali, apresentado naquele altar, mas ele faz um gancho, uma conexão. E aí, gente, eu vejo que Paulo, ele nos ensina como lidar com mais um desafio para todos aqueles que desejam a excelência na formação teológica, que é o desafio, pode passar o próximo slide, o desafio do contraditório. Você precisa estar preparado para lidar com quem pensa diferente de você. Paulo, ele chega lá no Areópago e ele precisa falar de Jesus, apresentar um ensino, uma convicção que transbordava no seu ser, que era diametralmente oposta a tudo aquilo que os atenienses acreditavam. Então, como lidar com um contraditório? Em primeiro lugar, como teólogos, a gente precisa de sabedoria para falar. Paulo tem essa sabedoria. Leia Atos capítulo 17. No versículo 16, ele está indignado com a revolta, com a idolatria dos atenienses. Quando ele começa o seu sermão, no versículo 22, ele diz: senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos. Ele elogiou. Olha a sabedoria para falar, gente. Ele conquista a simpatia. A gente sabe. Eu também sou professor de homilética na FBC, e eu falo que a introdução é um momento muito importante do sermão, que a gente vai ter a oportunidade de atrair a atenção para tudo aquilo que vai ser falado. Então, na introdução, você conquista o público. Você conquista a atenção das pessoas. Paulo, ele conquista a atenção. Ele cativa os atenienses. Isso é sabedoria para falar. Isso não é dissimulação, é evangelização criativa. Epiteto dizia: se você não pode falar bem de uma pessoa, é melhor ficar calado. Se você não consegue elogiar a pessoa em nada e você só vai criticar, é melhor que você não fale. Tenha sabedoria para começar o seu discurso. Irmãos, meu pai é um grande ganhador de almas. É uma pessoa que se converteu depois de uma vida no mundo, escravo do pecado, e desde que ele se converteu, ele tem se colocado como um ganhador de almas. Recentemente, ele completou 76 anos de vida, e no dia do aniversário dele, ele tomou o banhozinho dele, foi lá no hospital evangelizar e falar de Jesus. Voltou todo feliz, dizendo que Deus lhe deu um grande presente no dia do aniversário dele. Ele ganhou 3 almas para Cristo. Então, meu pai é um ganhador de almas, alguém que me inspira nesse sentido. Só que meu pai é aquele cristão das antigas, quando vai evangelizar. Então, aquele cristão das antigas, você vai para o inferno e fala outras coisas aí que eu vou poupar. E aí o meu pai, ele tinha um desejo de evangelizar um amigo dele, que jogou futebol com ele, jogou sinuca com ele colocou o propósito de evangelizar esse amigo. Orou quase que um mês inteiro, jejum, consagração, falou: vou lá na casa desse meu amigo e eu vou evangelizar. E ele era espírita. Meu pai evangelizou, orou, se consagrou, se preparou e foi lá. Todo feliz, quase um mês de preparação,
tocou a campainha, um amigo dele atendeu, ele falou, bom dia, tudo bem? Ele, tudo bem, Jacó. O nome do meu pai é Eduardo, mas o apelido é Jacó. Ele falou assim, pois é, eu vim aqui para trazer uma palavra para você. Eu vim falar de Jesus para você. Ele falou, Jacó, você sabe que eu não sou evangélico, eu sou espírita, e eu não vou querer te ouvir, não. Porque você já falou comigo algumas vezes, você vai dizer que a minha religião está errada, que eu vou para o inferno, não é isso que você vai falar? Meu pai, é isso mesmo. Aí ele falou, Jacó, não quero falar contigo, entrou para dentro da casa e fechou a porta na cara do meu pai. Meu pai voltou triste para casa, falou, não consegui falar com ele de Jesus, orei, consagrei. Aí meu pai foi me contar a história. Eu, como assim, pai? Por quê? Aí meu pai foi contar a história. Quando ele começou a contar a história, eu falei, pai, por isso, pai. Os primeiros minutos da conversa eram minutos importantíssimos para você conquistar a atenção daquela pessoa. Se eu tivesse no seu lugar e essa pessoa me fizesse essa pergunta, você vai falar que a minha religião está errada e que eu vou para o inferno. Eu diria o seguinte, olha, a sua religião tem muita coisa positiva. Você sabia que vocês são muito voltados para as obras? Isso também é bíblico. A Bíblia diz lá em Tiago que uma fé sem obras ela é morta. Jesus nos ensinou sobre a importância de cuidarmos das pessoas, de alimentar quem tem fome, de cuidar das pessoas em suas necessidades. Então vocês fazem um trabalho espetacular nesse sentido e, de certa maneira, há uma convergência, há uma similaridade com o que eu creio. Porém, contudo, todavia, entretanto, vocês têm uma perspectiva diferente a respeito da salvação. E nisso eu discordo. Porque vocês acreditam que a salvação ela é construída por meio de obras. E na minha convicção de fé, a salvação é um presente de Deus. Porque não há nada que eu possa fazer para construir a minha própria salvação. Então Deus me oferta essa salvação. E eu preciso aceitá-la pela fé em Cristo, para que essa salvação ela se manifeste na minha vida. E aí você fala de Jesus. A pessoa ficou parada prestando atenção. Isso é capacidade. Capacidade de falar. Eu já tive a oportunidade de falar com os meus alunos, né? Norman Geisler, no seu livro Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, ele fala sobre a evangelização que ele fez para um ateu. E aí ele chegou na casa desse ateu, tocou a campainha e disse, posso falar de Deus com você? O ateu disse, não. E ele falou, por que eu não posso falar de Deus com você? Eu não acredito em Deus. E aí, o que a gente faz? Vira as costas e vai embora, pragueja e diz que vai para o inferno, acaba a conversa, ou a gente vai tentar vencer o desafio do contraditório? Norman Geisler tentou vencer o desafio do contraditório. O que ele faz? Ele sabe que ele precisa alimentar a conversa. Ele não pode virar as costas e ir embora. Aí o que ele faz? Você é ateu? Mas deixa eu te fazer uma pergunta interessante, eu gosto de conversar com ateu. Você é ateu ou você é agnóstico? Aí o homem ficou olhando, não sabia nem o que era um e o que era o outro, né, a diferença. Aí ele perguntou, o que é ateu e o que é agnóstico? Aí o Norman Geisler diz, olha, ateu é aquela pessoa que tem toda uma construção de pensamento para defender que Deus não existe. O agnóstico é aquele que tem um ponto de dúvida, de interrogação. Deus pode existir como pode não existir. Não tem como o ser humano ter acesso às questões metafísicas. Você é ateu ou agnóstico? Ele pensou, se eu falar que eu sou ateu, ele vai pedir para eu apresentar esse conjunto de formulações que provam a não existência de Deus, e isso é muito complicado. Aí o que ele faz? Ele, então eu não sou ateu, eu sou agnóstico. Norman Geisler está alimentando a conversa. E aí Norman Geisler diz, mas você é um agnóstico decidido ou um agnóstico moderado? Aí ele pensou assim, bom, há 2 minutos atrás eu não sabia nem o que era o agnóstico. Agora ele está me perguntando se eu sou um agnóstico decidido ou um agnóstico moderado? Aí ele pergunta assim, o que é um e o que é o outro? Ele, vou te explicar. O agnóstico decidido é aquele que tem certeza que não se sabe nada com certeza. O agnóstico moderado é aquele que não tem certeza se pode saber alguma coisa com certeza.
Não é a mesma coisa. Aí ele estava meio convicto, ele disse, eu sou o decidido. Aí o Norman Geisler disse que isso é a estratégia do Papaléguas. Lembra daquele desenho, do coiote do Papalégua? Que a pessoa fala uma coisa que ela não consegue se sustentar com as próprias palavras. Então alguém pega e diz, tudo é relativo. E isso? Você acabou de absolutizar, então nem tudo é relativo. São frases que não se sustentam. E aí ele diz, se você tem certeza que não se pode saber nada com certeza, como você pode ter certeza sobre isso? E aí ele dá uma escorregadinha, ele fala, então eu sou o moderado. O moderado é aquele que não tem certeza se pode saber alguma coisa com certeza. Então é alguém que está pronto para a conversa. É alguém que está pronto para o diálogo. Em 5 minutos de conversa, ele saiu do ateísmo para o agnosticismo, do agnosticismo decidido para o agnosticismo moderado. Olha como Norman Geisler foi vencendo os obstáculos. Jesus e a mulher samaritana, João capítulo 4, gente. Jesus começa a conversar com aquela mulher começa a colocar um monte de barreira cultural, barreira religiosa, barreira ideológica, e Jesus vai se desviando de todas as barreiras porque ele se concentra na sede daquela mulher, e ele tem a água da vida, ele é a água da vida, que tem capacidade de trazer satisfação para as necessidades e para o coração, para a realidade existencial daquela mulher. Então a gente precisa de ter sabedoria para falar, gente. Sabedoria para falar. A excelência na formação teológica, ela requer de nós também o quê? Capacidade para construir argumentos interdisciplinares. A teologia não pode te isolar. Não, agora minha conversa vai ser só teologia. Você precisa ter capacidade de articular teologia com educação, teologia com lei, teologia com filosofia, teologia com vida pública. Você precisa ter capacidade de articular teologia com a realidade que você está inserido. Isso é capacidade. Paulo ele vai pregar em Atenas e o que ele faz? Ele constrói o sermão de Atenas fundamentado em citação de filósofos. Atos capítulo 17, ele cita 3 filósofos gregos em seu discurso, Epimênides, Cleanto e Arato. Ele cita esses 3 filósofos. Ele diz, como alguns dos vossos poetas têm dito, essa frase, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, era uma frase do poeta Epimênides. E essa frase era aplicada a Zeus, mas Paulo pega essa frase e aplica a Deus, o Criador dos céus e da terra. Ele articula o seu pensamento com a filosofia. A frase, porque dele também somos geração, também era uma frase dos filósofos da época. Interdisciplinaridade. Capacidade de conectar teologia com biologia, teologia com matemática, teologia com português, teologia com física. Outro dia, eu sentei com um físico para conversar. Os meus alunos de TS2 sabem que eu sou apaixonado por esse assunto, estudar sobre algumas leis científicas que fundamentam o criacionismo e colocam o evolucionismo em xeque, o evolucionismo em contradição, segunda lei da termodinâmica e tantas outras leis que eu cito. Eu comecei a conversar com um físico, eu fiquei 3 horas conversando com ele, e ele falou assim, nossa, sensacional, eu nunca tive a conversa com um crente que falasse dessa forma. Agora eu estou até entendendo o texto bíblico, porque eu achava que tudo era inventado, mas faz sentido. Então, para a gente acessar o coração de certas pessoas, a gente precisa ter essa capacidade. Então, não se isole em sua teologia, mas busque o preparo para promover essa interdisciplinariedade. E para finalizar, gente, a gente tem um outro desafio. Na verdade, é o desafio que está contido dentro dessa questão de lidar com o contraditório. A gente precisa cumprir a nossa missão, a gente precisa ter firmeza para anunciar o que a gente crê, sem negociar os valores fundamentais. Não negocie os valores fundamentais. Porque Paulo começa elogiando, aí você pode pensar assim, Paulo ele adaptou o discurso dele, ele emoldurou o discurso dele
para não colidir com os gregos. E não foi isso que Paulo fez. Na verdade, Paulo ele cativa o público, mas não negocia a verdade. Ele está firmado nos seus valores. Ele apresenta questões que confrontam com o pensamento dos filósofos que ali estavam, os estoicos e os epicureus. Os epicureus, por exemplo, eles eram céticos nas questões espirituais. Eles acreditavam que provavelmente o Epicuro ele foi um dos precursores ali do deísmo, que Deus não se relaciona com o ser humano. E aí Paulo fala de um Deus que veio, assumiu a forma humana, morreu na cruz do Calvário para nos salvar e nos redimir, porque Deus está profundamente interessado em salvar o pecador, a tal ponto que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas conforme Paulo anunciou, ele anuncia a todos a oportunidade do arrependimento. Os estoicos, eles não acreditavam na liberdade, eles achavam que a liberdade era uma ilusão, tinha uma visão fatalista da Bíblia, da vida. Paulo vai falar que Deus dá a todos o direito de arrependimento, ou seja, você faz a escolha, e no final, você vai prestar contas com Deus em relação a essa escolha. Então, Paulo está confrontando o que os epicureus e o que os estoicos pensam. E no final, Paulo, dentro de um ambiente envolvido pela idolatria, ele anuncia o Deus Criador, o Deus que fez os céus e a terra, um Deus que é único. E ele diz, esse Deus que vocês honrais sem o conhecê-lo, é o Deus que eu vos anuncio. Esse Deus que não é mais forte do que o ser humano apenas em força, mas esse Deus que é a fonte da bondade, a fonte da perfeição, a fonte do amor, a fonte da mansidão, a fonte de tudo que é bom, verdadeiro, íntegro e honesto. É esse Deus que eu vos anuncio. Amém? Feche os teus olhos nesse momento. Com base em tudo aquilo que foi dito, feche os teus olhos nesse momento e oramos. Oremos nesse momento. Senhor Deus, nós meditamos um pouquinho sobre a excelência da formação teológica diante dos desafios da atualidade. São muitos desafios. Desafio de amar as pessoas que nos causam indignação, desafio de entender o ambiente em que estamos inseridos, desafio de ter firmeza diante da oposição e sabedoria para lidar com o contraditório. Senhor, nos capacite. Oramos, sinceramente, para que o Senhor nos capacite, que possamos usar toda a fonte de conhecimento que o Senhor tem nos dado para o bem da Tua obra e que possamos ser uma bênção para a nossa época, uma bênção para a nossa geração. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Pastor, nós temos aqui 5 perguntas, são 3 perguntas, aliás, tá certo? Que vão ser feitas agora, e depois Bruno passa as outras informações. Pastor, a paz a todos. A primeira pergunta, o apóstolo Paulo viu em Atenas uma lápide que homenageava o Deus desconhecido. E a pergunta é, os gregos sabiam sobre o Deus de Israel? Não tinham um conhecimento do Deus de Israel, não. A gente vai ver que eles começam a ter o conhecimento. O Deus de Israel do Antigo Testamento? Ou em Cristo? No Antigo Testamento. Em Cristo percebe-se que existia ali uma novidade naquilo que eles estavam escutando. Em relação ao Deus de Israel, é um tanto quanto difícil a gente falar que eles não conheciam, porque Israel viveu várias diásporas ao longo da história de Israel e provavelmente algum israelita chegou ali e falou, apesar que também Israel não tinha essa tendência ao proselitismo, né? Era mais uma religião nacional, era mais uma religião nacional, exclusivista, mas assim, de modo geral, eu respondo que não. Pode ser que algum grego tivesse algum conhecimento, alguma coisa, mas de modo geral, não. Então, okay. Foi uma novidade. Ok. Próxima pergunta. Considerando que sempre há um texto bíblico, um significado que precisa ser extraído, podemos dizer que Deus ainda revela?
Essa questão é uma questão que a palavra revelação, teologicamente, ela está muito ligada àquela automanifestação de Deus durante a produção do texto bíblico. Eu falo que a cadeia comunicativa de Deus com os seres humanos ela é formada de 3 partes, 3 elos: revelação, inspiração e iluminação. Num sentido como do texto bíblico, não há mais revelação, no sentido de ter uma verdade que é absoluta para todas as pessoas, em todas as épocas e em todos os lugares. Pastor, mas uma pessoa me entregou uma revelação, eu creio nos dons espirituais, eu também creio. Só que essa revelação, ela não pode ser equiparada à Bíblia, é uma revelação pessoal. Então, como verdade absoluta que atinge todas as pessoas em todas as épocas e todos os lugares, não. Revelação no sentido bíblico, ainda que um anjo desça do céu e traga uma revelação, seja ele anátema. Não há. Hoje o que a gente tem é a iluminação. O que é isso? É a posterior compreensão e apreensão da verdade revelada e registrada nas Escrituras. Num sentido pessoal, a gente tem a revelação como um dom. Mas, geralmente, quando essa revelação vem, é para você. Você não vai pegar essa revelação e transformar ela numa fonte de doutrina. É por causa disso que aconteceram vários erros na história da igreja, né? Pessoa que foi no céu, viu lá o corte, as irmãs que cortavam o cabelo, aí quis dizer que tinha uma balança, né, com base na experiência que ela teve. Então, as nossas experiências, as nossas revelações, uma questão pessoal, não deve fundamentar a doutrina. A graça de Deus é multiforme e para muitas pessoas Deus proíbe certas questões que não proíbe para a gente. Então, Deus sabe como ele vai trabalhar, né? Por exemplo, meu pai foi um jogador de sinuca profissional, escravo do pecado. Para ele, jogar sinuca é pecado. Para mim, não. Para mim, não. Então, Deus trabalha de uma forma multiforme, porque Ele conhece as nossas necessidades e as nossas fraquezas. Então, Deus pode te proibir de alguma coisa que não vai me proibir. É lógico que existem pecados que atingem todas as pessoas, como uma rebelião, como aí sim. Tá bom, gente? Ok. Terceira e última pergunta. Qual é a real diferença entre revelação, inspiração e iluminação? Então, vamos lá. Revelação é o ato de trazer aquilo que estava oculto. Quando a gente fala de revelação, a gente precisa falar do objeto da revelação. E qual que é o objeto da revelação? É Deus. Deus é incognoscível, ele não pode ser conhecido pelos homens, mas o teólogo Pannenberg diz que ele se dá a conhecer. Então, nós o conhecemos à medida em que ele se dá a conhecer. O nome disso é revelação. Então, no objeto da revelação, a gente tem a automanifestação de Deus. Num sentido teológico, revelação é essa automanifestação de Deus diante dos personagens da Bíblia. Em segundo lugar, a gente tem a inspiração. Nem todas as pessoas que tiveram a revelação tiveram a inspiração, mas algumas pessoas tiveram a inspiração, que receberam a influência do Espírito Santo para que pudessem registrar essa revelação. Então, a Bíblia não é a revelação, ela é a descrição da revelação. Revelação é aquilo que Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Paulo, os personagens da Bíblia tiveram. A Bíblia é a descrição dessa revelação, mas é uma descrição infalível e inerrante. A gente crê nisso, porque o Espírito Santo cuidou de todo o processo do registro das Escrituras. E aí a gente tem, por fim, a iluminação, ou seja, essa verdade que foi revelada aos personagens da Bíblia e que foi registrada de acordo com a supervisão do Espírito Santo, ela chegou até a nós. E aí eu começo a ler a Bíblia e o que acontece? Acontece a iluminação, que é a posterior compreensão e apreensão da verdade revelada e registrada nas Escrituras. Obrigado. Sem mais perguntas. Amém.